Olá, eu sou Luiz Felipe, sou advogado no escritório Oliveira e Reis Advogados e diretor jurídico da DI Condomínios. Hoje, minha conversa é com você, corretor de imóveis. Você já deve ter se deparado em uma situação na sua vida profissional em que a sua comissão é questionada, ou por uma desistência imotivada, ou pela não conclusão do negócio, se era ou não devida aquela comissão, por todo o trabalho que eu sei que você realizou. Hoje a gente vai entender um pouquinho como que o Superior Tribunal de Justiça se comporta em relação a ser ou não exigível a comissão de intermediação. No primeiro momento, a gente precisa entender, então, quais são os dois institutos-chave para a compreensão do momento adequado de se exigir a comissão. Muitos corretores que eu atendo, e acredito que você também que está vendo esse vídeo, devem ter quase que decorado o artigo 725 do Código Civil Brasileiro. É um artigo bastante famoso entre os corretores de imóveis, exatamente porque ele coloca a situação da desistência como não impedimento ao recebimento da comissão. Ou seja, uma vez concretizado o negócio, se uma das partes desiste, a comissão do corretor ainda é devida. Esse artigo é bastante importante e é um artigo muito mencionado por diversos clientes meus e diversos corretores que a gente se depara no dia a dia, né? Pois bem, mas ele não pode ser interpretado isoladamente, né? Não é toda a situação que, após a concretização do negócio, vai continuar sendo devida à comissão. Vamos trabalhar um pouquinho e vamos entender um pouquinho algumas situações peculiares que a gente tem por aí. Um outro artigo, nesse sentido, que é fundamental para a compreensão do que a gente está falando, é então o artigo 723 do Código Civil Brasileiro. Esse é o artigo que cuida de como deve ser a postura do corretor de imóveis no desempenho da atividade de intermediação. O artigo 723 do Código Civil Brasileiro, ele vai descrever quais são os elementos essenciais da boa postura do corretor de imóveis na intermediação imobiliária. Agora, infelizmente, a simples leitura dos dispositivos legais atinentes à profissão de corretor de imóveis não é suficiente para esgotar o entendimento sobre quando é ou não devida a comissão. Nesse sentido, eu separei para vocês 3 julgados do Superior Tribunal de Justiça que dão um norte, né? Que norteiam e indicam a direção do entendimento de quando é possível ou não ter-se exigível essa comissão de intermediação. Primeira decisão que eu gostaria de comentar com vocês é o RESP 1.786.726 lá do Tocantins. Tá? Esse RESP, no julgamento desse recurso, o tribunal entendeu que a motivação da desistência é relevante para se definir ou não a exigência da comissão imobiliária. O que quer dizer isso? No caso que foi analisado, houve a desistência por parte do comprador de um negócio com participação de corretor de imóveis que, após a concretização do negócio, verificou a impossibilidade de se lavrar um título translativo, ou seja, a impossibilidade de se efetuar a transferência da propriedade para aquele comprador, em decorrência de um vício jurídico naquela relação que deveria ter sido alertada pelo corretor de imóveis. E aí entra, então, a interpretação do artigo 723 do Código Civil Brasileiro, que diz que o corretor ele tem que prestar o serviço de intermediação com diligência, prudência e, mais importante, dando aos seus clientes todas as informações e análise técnica e jurídica sobre a segurança daquele negócio que está sendo entabulado. Então, nesse julgamento, o STJ acabou por adotar a tese de que não era devida à comissão porque falhou a comissão, falhou a intermediação do corretor, que não aprofundou o estudo da segurança jurídica daquele imóvel. Então veja, se você, corretor, pretende exercer o direito a receber uma comissão, você tem que estar seguro de celebrar bons contratos, celebrar contratos com vigor jurídico, contratos que estejam bem estruturados, contratos que tenham passado por uma análise técnica para garantir o mínimo de segurança que se espera dentro de uma diligência mínima que se espera daquele que está
negociando no mercado. A segunda decisão que eu gostaria de conversar com vocês é o recurso 1.599.511 de São Paulo, também do STJ. Esse é um recurso que, pelo número, você não deve se lembrar, mas é um recurso que ficou muito conhecido, foi muito comentado no momento em que ocorreu o julgamento. Esse é o recurso que definiu como válida a transferência do dever de pagar a comissão de corretagem para o comprador do imóvel na planta, do imóvel vendido em stand, daquele imóvel que faz parte de uma incorporação imobiliária. Então o STJ, nesse caso, até surpreendendo parte da comunidade jurídica, definiu que a transferência para o consumidor do pagamento da comissão de corretagem é válida dentro dos contratos de incorporação imobiliária, desde que destacado o seu preço e com transparência informado ao consumidor o que ele está pagando. Mas é um entendimento muito importante para você, corretor. E consolida a ideia de que, uma vez concretizado o negócio, a comissão é devida e, portanto, ela não deve ser devolvida na hipótese de desfazimento desse contrato num futuro por arrependimento das partes que compraram aquele imóvel na planta. Isso está ligado um pouco a uma discussão que também permeava essa matéria na época sobre os distratos, E posteriormente houve então a inovação legislativa no sentido de criar uma regulamentação para esse tipo de distrato. Agora confirma, essa decisão confirma que a comissão, ainda que ocorra o arrependimento do consumidor, dentro então do regime dos distratos, a comissão do corretor ela continuará sendo devida, certo?